E para abrir hoje, né, a série de seminários de 2023, a gente tem o Bernardo Modenese, que é doutor em economia pela University of Michigan e Research Fellow do Michigan Institute for Data Science. E aí, Bernardo, se você quiser me corrigir se eu falei alguma coisa equivocada Tudo aqui. certo, certíssimo. Beleza, perfeito. E o trabalho que ele vai apresentar hoje é intitulado What is the Labor Market? Classifying Workers and Jobs Using Network Theory. E, Bernardo, é isso. Está com você, o tempo que você quiser, e depois, quem quiser mandar perguntas ou tirar alguma dúvida, o chat vai estar aberto. Vai lá. Beleza, muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado pelo espaço. É um prazer estar aqui. Como o Cleiton falou, eu fiz o meu doutorado em economia aqui na Universidade de Michigan, com um degree, um diploma conjunto em estatística. E hoje eu vou apresentar o trabalho que eu fiz com o meu coautor, Jamie Fogel. A gente trabalhou junto nesse trabalho por alguns anos no nosso PhD. Ele era meu colega de sala, e a gente ainda colabora em vários outros projetos. A gente ainda está mexendo um pouco nesse, e eu já peço desculpas aí já de antemão pelos slides em inglês, que é como a gente tem apresentado. Acho que é a primeira vez que eu apresento esse trabalho em português, mas qualquer dúvida é só me perguntar. Esse trabalho teve o apoio da NSF, aqui dos Estados Unidos, por uma fellowship que a gente tem, e ele também é em parceria com o IPEA, onde eu sou um pesquisador convidado também. Mas vamos lá. A gente vai falar nesse trabalho, só por um segundo, a gente quer responder a pergunta: o que é um mercado de trabalho? O mercado de trabalho é um conceito abstrato e difícil de definir. A gente tem algumas definições na literatura de economia, né? Mas a gente quer fazer um modelo data-driven, né? Apontado pelos dados de uma forma com princípios econômicos, guiado por princípios econômicos. Não somente pegando uma metodologia de ciência dos dados, ciência das informações, ou estatística, e aplicando cegamente em economia, mas a gente quer mostrar que o nosso modelo ele tem uma fundamentação econômica. Mas vamos lá. Como eu falei, os economistas normalmente classificam trabalhadores e postos de trabalho em grupos discretos, né? Um approach muito comum é usar as variáveis que a gente observa nas bases de dados. E são elas, por exemplo, e a gente, na verdade, quer usar o histórico de trabalho dos trabalhadores ao longo dos anos para ajudar a gente a classificar trabalhadores e postos de trabalho. A ideia é que trabalhadores que tendem a trabalhar nos mesmos postos de trabalho, eles provavelmente têm habilidades ou skills muito parecidos, né? E, ao mesmo tempo, postos de trabalho que tendem a contratar trabalhadores semelhantes, eles provavelmente requerem as mesmas tarefas e competem pelos mesmos trabalhadores. E aqui a gente já tem um pouco do flavor de economia. Grupos de trabalhadores com mesmos skills e grupos de postos de trabalho que demandam trabalhadores, que formam um pequeno mercado de trabalho, que é o que a gente vai definir aí para frente. E, tradicionalmente, a literatura usa ocupação, né? A gente fala, o mercado de professores, ou então uma indústria, né? O mercado da manufatura, o mercado de serviços, né? Mas a gente vai ver que mesmo se a gente for na classificação de ocupação mais
de 4 dígitos, por exemplo, que é super desagregada, até ela, que é talvez a mais informativa, assim, ela também talvez não captura alguns aspectos do mercado de trabalho que a gente quer capturar. Essa é a nossa ideia. E a gente mostra com uma aplicação, usando dados brasileiros, da RAIS, inclusive, que a gente consegue prever um pouco melhor como o mercado de trabalho se comporta se a gente usar as nossas definições de skills e as nossas definições de mercados de trabalho para postos de trabalho, em comparação com variáveis que são tradicionalmente usados em economia, como eu falei, setor, ocupação, nível de educação e assim sucessivamente. São escolhas, no fundo, arbitrárias, né? Que o governo, claro, decidiu o IBGE, enfim, a classificação também internacional de ocupações tem um certo princípio econômico, mas, de certa forma, ainda é arbitrário e muda de país para país. O legal da nossa teoria, da nossa metodologia, é que ela pode ser aplicada tanto no Brasil como nos Estados Unidos, igual a gente está aplicando também, e ela só precisa de uma base de dados de contratos de trabalho, né? É o que eles falam em inglês aqui, LEED, Linked Employer Data, né? Que é uma base de dados que mostra onde que as pessoas estão trabalhando. Mas essa é a motivação. Então, vamos começar com um exemplo mais simples. Vamos supor que tem uma atendente no McDonald's na esquerda, tem uma outra, que é ajudante no supermercado, arruma prateleiras no supermercado, por exemplo, reestoca, né, os produtos. A gente tem alguém que trabalha numa loja de construção, né? Aqui no caso a Home Depot, um exemplo, né? Eles não me pagaram para falar isso. A gente tem também trabalhadores de construção. Eu estou só pegando alguns trabalhadores aqui. Se a gente for usar a ocupação só para definir o que é um mercado de trabalho, cada um desses tem uma ocupação diferente. Cada um desses trabalha, talvez, num setor diferente. Então, mas, se um choque acontece na economia, que, vamos supor que o McDonald's, por algum motivo, vai à falência, ou até, como no exemplo que a gente vai usar aqui, tem um boom de construção na cidade do Rio, por exemplo, guiado pela construção para as Olimpíadas do Rio, em 2016, se não me engano, se não me falha a memória. Então, isso aí vai atrair trabalhadores de outros mercados de trabalho, vai tender a subir um pouco o salário, né? Tem uma pressão de demanda que tende a subir o salário de trabalhadores e atrair mais trabalhadores. E é provável que trabalhadores de loja de construção vão trabalhar na construção, que eles já têm um certo conhecimento. Estão pagando um pouco melhor lá, eu vou para lá. Da mesma forma, se o McDonald's, por exemplo, fecha, para onde que vai o trabalhador do McDonald's? Ele poderia, ou ela poderia, muito bem trabalhar também como estoquista, talvez numa rede de supermercados. Então a gente vê que a ocupação, o setor, não necessariamente captura o que a gente quer sobre o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é definido por elasticidades e, né, por outside options, né, pelas oportunidades que a gente tem de trabalho, pelos postos de trabalho que a gente pode procurar emprego, dependendo dos nossos skills, né, e que também nos contratariam. Então, por isso que a gente propõe essa nossa metodologia. Então, a gente pode ver o mercado de trabalho como se fosse uma rede. De um lado, uma rede de duas partes, né? Uma bipartite network, uma rede de duas partes que não se misturam. De um lado, a gente tem cada nozinho na esquerda é um posto de trabalho, cada nozinho na direita é um trabalhador. E cada conexão entre um trabalhador e um posto de trabalho é um contrato de trabalho, que a gente observa na RAIS, por exemplo, né? E aqui a gente pode ver que talvez trabalhadores em construção tendem a buscar pelos mesmos empregos. Então, eles provavelmente têm skills parecidos. Ao mesmo tempo, o exemplo lá do McDonald's e da restoquista, elas também talvez tendem a procurar empregos em fast food e em supermercados. Aí, por isso, a gente vê as
as conexões desses trabalhadores de um grupo muito parecidas com independente dos dois trabalhadores que a gente vê aqui, se for o McDonald's ou não, ou McDonald's ou supermercado, ou construção, ou loja de construção. Mas como é que a gente constrói essa rede? Isso causa muita confusão, então a gente acabou fazendo um diagramazinho aqui. A gente tem a raiz desse jeito aqui, como é que eu estou mostrando na tela. E aqui, por exemplo, a gente tem uma variável que é o período, né? Seria o ano, no caso da raiz, ou o mês. Período 1, 2, 3, a gente tem aqui vários trabalhadores, tem o Worker ID aqui, que são a identidade dos trabalhadores, e a gente observa 7 trabalhadores por 3 períodos de tempo. Isso aqui são dados hipotéticos, só para mostrar. E a gente tem a ocupação deles, na contrato de trabalho que a gente tem o estabelecimento, o código da ocupação, salário e tudo mais. E a gente constrói uma variável que chama o Job ID, a identidade da posição de trabalho, que é, na verdade, uma concatenação do estabelecimento e do só um segundo, estabelecimento, isso, e da ocupação, esse mesmo. A gente concatena, a gente chama que um posto individual de trabalho é uma concatenação entre estabelecimento e ocupação. E a gente, na verdade, isso é a RAIS, por exemplo, seria qualquer Linked Employee Data, que é super comum em vários países. A gente usa, na verdade, só o Worker ID e o Job ID para construir essa network, essa rede, né, do mercado de trabalho. Então, a gente vamos esconder todas as outras variáveis aqui, só para facilitar. Vamos deixar só o Worker ID e o Job ID. A gente tem os jobs, que são nós, na esquerda, os workers, que são nós, na direita, e a cada contrato de trabalho que a gente observa, a gente conecta o job com o worker. E, assim, a gente vai conectando essa rede que a gente observa ao longo do tempo, formando, assim, a rede do mercado de trabalho. Aparentemente, essa rede não tem formato nenhum. Se você dá uma olhada nessa aqui, por exemplo, a gente não consegue distinguir nenhum padrão. Mas se a gente inteligentemente desembaralhar um pouco esses nós, que é o que eu vou fazer agora, a gente consegue ver certos padrões que não são tão óbvios antes. A gente vê que esses 3 trabalhadores aqui tendem a trabalhar pelos mesmos postos de trabalho, e esses 4 trabalhadores aqui do fundo tendem a trabalhar pelos mesmos postos de trabalho também. E a gente pode clusterizar ou agrupar esses postos de trabalho e trabalhadores e definir um mercado de trabalho como sendo trabalhadores com skills ofertando trabalhos para mercados de trabalho ou para grupos de postos de trabalho. Enfim, essa é uma ilustração do modelo. A gente pode voltar lá para o nosso exemplo, de como a gente constrói a rede a partir da raiz. Se qualquer dúvida, pode me parar aí, pode me perguntar. Mas vamos ser um pouco mais formal, né? Vamos falar, para a gente chamar os grupos de trabalhadores e os grupos de postos de trabalho, o que eles significam economicamente? Qual que é a intuição que a gente pode ter? A gente, no nosso modelo, a gente mostra que trabalhadores eles pertencem a um grupo latente de skill que a gente não observa, que a gente chama de IOTA, né? Da mesma forma, os postos de trabalho, eles pertencem a um grupo latente de tasks, né? As palavras em português faltando, de demandas, né? Que eles têm. E a gente chama esses grupos latentes de mercados, gama. E os trabalhadores decidem ofertar a mão de obra deles de acordo com uma vantagem comparativa. Por exemplo, o trabalhador I do grupo IOTA, né? Um trabalhador I do grupo IOTA, ele vai escolher um mercado para trabalhar e o posto de trabalho que maximiza aqui meio que utilidade dele, que no sentido aqui seria a produtividade do
trabalhador iota trabalhando no posto de trabalho gama, vezes o salário ofertado nesse mercado gama, mais um erro idiosincrático, que depende do mercado gama e do trabalhador. Isso é um modelo de escolha discreta super utilizado em vários modelos de labor. É até parecido com o modelo de ROI, que é super também utilizado. Os trabalhadores vão escolher ir para um mercado de trabalho ou ir para um posto de trabalho, dependendo se eles são mais produtivos ou não, né? Dependendo da produtividade do match, que é esse psi aqui, né? A produtividade do match, do trabalhador iota fazendo um match com um trabalho do mercado gama, e ele tem um errozinho idiosincrático que deixa ele não necessariamente estar para esse match não ser determinístico, né? Então a gente pode construir, a partir dessa escolha discreta, uma matriz P caligráfico, a iota gama, de dimensões iota gama, que vão dar todas as probabilidades de um trabalhador iota fazer um match ou trabalhar para um trabalho do mercado gama. A gente assume que os trabalhadores têm, de tempos em tempos, choques exógenos de distribuição Poisson, mas, na verdade, a gente não precisa falar que é Poisson necessariamente aqui, mas são choques exógenos que acontecem no mercado de trabalho, e eles procuram um novo emprego, eles reoptimizam, escolhem novamente o emprego. Você sai de um emprego e vai para outro. Então, é importante falar aqui que a gente está fazendo uns cortes na base de dados para evitar ascensão na carreira de trabalho. Se você está fazendo ascensão, você provavelmente está mudando de mercados de trabalho. Você não compete mais pelos mesmos trabalhos que você competiam antes. Então, a gente está tentando fazer um período de tempo, usar um período de tempo curto da RAIS, para não evitar a job ladder, climbing job ladder, né? As pessoas subindo na carreira, para evitar isso, e a gente faz uns cortes de idade também que tentam controlar um pouco isso. É impossível controlar perfeitamente, mas a gente tenta ser o mais criterioso que a gente consegue aqui. Então, se esses choques existem e depois os trabalhadores voltam novamente buscam trabalho em postos semelhantes, né, de acordo com os skills deles, né, de acordo com essa matriz P caligráfico, e se esses choques acontecem, cada trabalhador tem vários choques ao longo da vida, para modelar qualquer choque que acontece, uma variável de contagem, né, Poisson é a distribuição correta para uma variável de contagem, né? Então, por isso que a gente fala que a gente está modelando como Poisson. A gente define A e J como o número de matches que a gente observa entre o trabalhador e o posto de trabalho J. De acordo com o nosso modelo de escolha discreta, a gente teria, então, a probabilidade de observar, por exemplo, 2 matches, ou 3 matches, ou 1 match, ou 0 matches, entre o trabalhador I e o posto de trabalho J, é dado por essa expressão aqui, e dentro dessa expressão tem o P caligráfico iota gama aqui, que vai ajudar a gente que ele guia como ele captura a estrutura, os padrões de match do mercado de trabalho, esse P iota gama. Então, a gente tem, essa aqui seria, se a gente tiver os nossos dados, esse A e J aqui, essa é a nossa informação, nesse modelo de probabilidade aqui. Esses são os dados. A gente chama, na teoria de redes, né, eu não sei como é que fala em português, adjacency matrix, matriz de adjacências, não sei, que conta quantas conexões um nó tem com o outro, né? Então, esse é o nosso dado. A gente não precisa de nenhuma outra informação. A gente só precisa dessa rede. A gente não precisa de educação, a gente pode incluir educação, gênero, em outros, raça, em outros modelos que a gente tem aqui, quando a gente quer medir gap salarial de gênero, a gente usa a gente incorpora outras variáveis, mas a princípio só a rede já é suficiente. Mas enfim, então se a gente tem uma matriz com todas essas adjacências, né, com essas adjacency matrix,
a gente tem a probabilidade de observar essa matriz, que é dada por um produtório aqui, né, dessas probabilidades do Poisson. Essa ideia de probabilidade leva a gente a pensar numa ideia de máxima verossimilhança, né? Que é natural pular daqui para máxima verossimilhança. Porque, na verdade, a gente tem, por exemplo, aqui, a gente tem 3 tipos de postos de trabalho e 2 tipos de trabalhadores, por exemplo. E a gente tem a nossa DGP, né? A nossa Data Generating Process, nosso processo que gera essa rede, e a gente tem a matriz P caligráfico, que fala que, por exemplo, os trabalhadores do tipo 1, eles vão dar match com postos de trabalho do tipo 2, muito provavelmente, que é ponto 5 aqui, em oposição com ponto 3 e ponto 2. De outra forma, os trabalhadores do tipo 2 vão dar match em grande parte com um posto de trabalho do tipo 3. Então, se a gente gerar uma rede com essa característica do exemplo que eu estou mostrando para vocês, a gente vê, por exemplo, isso aqui. Os trabalhadores do tipo 2 estão massivamente dando match com postos de trabalho do tipo 3, gama 3. Mas, na realidade, a gente não conhece essa matriz. A gente observa a rede, mas a gente não conhece a matriz. Então, a gente tem que inverter o problema. A gente tem os dados e a gente tem que descobrir quais são os parâmetros que geram esses dados de forma mais verossímil, né? É um problema de máxima verossimilhança. Então, é o que a gente vai tentar descobrir aqui. A gente tem uma máxima verossimilhança que a gente quer maximizar. A gente quer escolher os tipos, o vetor de tipos, iotas e gamas, a gente quer classificar os trabalhos e os trabalhadores de forma a maximizar essa verossimilhança. A gente mostra no nosso paper que isso no fundo, é muito similar a um modelo de, eu não sei o nome em português, Stochastic Block Model, que é super famoso na literatura de Network Theory. A gente mostra, então, que esse modelo de trabalhadores procurando postos de trabalho dessa maneira é semelhante ao modelo de networks que gera uma network, que é chamada de Stochastic Block Model. A gente tem algumas correções mais refinadas aqui, que a gente não está incluindo na apresentação, que é degree correction, a gente tem isso, que melhora muito a previsão do Stochastic Block Model, e mesmo no nosso modelo econômico, a gente coloca também a degree correction, a gente justifica ela. Então, a gente não está pegando nada nenhum modelo do livro e aplicando, simplesmente. A gente está mostrando que, na verdade, esse modelo é conectado. Eu acho que é uma das maiores contribuições do paper, mostrar que esse modelo é conectado com a teoria econômica e a gente dá significado para cada uma dos parâmetros desse modelo, enfim, a gente explica economicamente ele. Então, vamos para os dados. Agora que a gente explicou um pouco do nosso modelo e da intuição, a gente usou a RAIS, a princípio, a gente está usando agora, a gente usou os dados da região metropolitana do Rio, apesar de que agora a gente está fazendo uma outra aplicação, por motivos que eu vou comentar mais para frente. A gente usou para estimar os nossos tipos os nossos tipos de pós-trabalho, gama, e os grupos de trabalhadores, iota. A gente usou os dados de 2009 a 2012, que é um período que a gente observou de estabilidade relativa, assim, uma certa estabilidade macroeconômica relativa nessa área metropolitana do Rio, então, que a gente não queria que o nosso agrupamento de trabalhadores fosse sujo, assim, não fosse atrapalhado por outras confounding variables, né, por variáveis confundidoras aí no ambiente macro. Então a gente escolheu esse período aí, que foi inclusive antes do boom de construção no Rio para Olimpíada do Rio. Enfim.
E a gente está focando no mercado formal apenas, porque é o que a gente consegue observar no detalhe, né, trabalhador ao longo do tempo. A gente tem toda uma discussão no paper sobre o que isso pode atrapalhar a gente, e como que isso, enfim, em geral não atrapalha tanto, porque o pessoal do mercado informal não... O mercado informal é enorme no Rio, mas ele não tem tanta transição do mercado formal para o informal. A transição não é tão grande nesse período que a gente observou. Enfim, vamos dar uma olhada, então, em alguns resultados e também intuição, para ver se o que a gente está estimando faz sentido ou não. A princípio, só um segundo, molhar a garganta aqui. A princípio, a gente tem... Vamos supor que a gente usa... Se a gente quiser usar um critério de classificação de trabalhadores super desagregado, que é os 6 dígitos, o código de 6 dígitos de ocupação de trabalhador. Que é o mais desagregado, é o mais descritivo, se a gente quiser, assim, vamos usar os dados no limite, assim, que a gente tem, as informações administrativas, né? Aí tem uma ocupação lá que chama Course Instructor, que agora me está fugindo o nome em português aqui, mas é um instrutor de cursos gerais, é uma coisa parecida com isso, assim. E a descrição dessa ocupação fala profissionais que vão criar cursos, desenvolver programas, enfim, ensinar materiais. Isso é super vago. Esses instrutores de curso, eles são professores de matemática, eles são professores de português, eles são professores de educação física. Quais que são os skills desses caras? Eles são professores de biologia? É meio difícil saber. Então, o que a gente fez vamos dar uma olhada num dos clusters que tem a maior quantidade de course instructors que a gente observa. Esse IOTA é o tipo de trabalho nosso que a gente clusterizou usando a ferramenta de network, né, que eu acabei de apresentar. Vamos dar uma tabulada aqui nas ocupações mais frequentes nesse cluster de trabalhadores. E o Course Instructor, né, o instrutor de curso, aparece como a primeira aqui. 15% desse grupo são instrutores de curso aí, né? E aí a gente dá uma olhada no resto. Quais são as outras ocupações? Técnico, professor de educação física, personal trainer, enfim, educador de atividades recreacionais. Então a gente percebe que esse grupo de trabalhadores que tendem a buscar por postos de trabalho semelhantes, eles são eles provavelmente têm skills, habilidades que são mais físicos, né? Mais de fisioterapia, de educação física, e eles são caracterizados como course instructors. Se a gente for para o segundo grupo, para o grupo que tem a segunda maior quantidade de course instructor dos nossos clusters, que eu vou mudar agora, antes era 17, o cluster 17 aqui, agora 52, o course instructor agora é a segunda posição, tem 7% de course instructors nesse grupo. E a gente vai dar uma olhada aqui nas ocupações, escola primária, escola de primeira a quarta série, ensinando adulto e criança, professor de ensino médio, professor de inglês, professor de curso livre, a tradução é horrível aqui, então, professor de ciências e matemática. Então, a gente vê que esse segundo cluster, apesar de ter course instructor nos dois clusters, o que o nosso modelo está fazendo, está mostrando para a gente, é que o modelo de redes, nosso modelo de redes, ele está quebrando ocupações em clusters com trabalhadores que têm skills parecidos. Esse cluster aqui é muito mais de professores que ensinam a parte mais cognitiva e de linguagem, enquanto no outro é muito mais ligado a físico. Então, isso é uma evidência que a gente está... E isso, a gente não está fazendo um cherry picking aqui, não. Isso aqui acontece, assim, cada cluster que a gente pega é, assim, mind-blowing, assim, é bem assustador. Então, isso nos dá, de certa forma,
validação que o modelo está mais ou menos pegando o que a gente quer, que é trabalhadores que tendem a ter os mesmos skills, né? Que procuram pelos mesmos trabalhos e têm os mesmos skills. Mas então vamos, agora que a gente fez uma estatística descritiva rápida aqui dos grupos, que eu dei uma pincelada, vamos dar uma olhada nos dados, mais precisamente na capacidade de previsão que a gente pode ter com os nossos grupos. O nosso primeiro approach com os dados, que é esse agora, que é para prever os choques, os efeitos da Olympics, da Olimpíada no Rio de Janeiro, do boom de construção. A gente calibrou não só o boom de construção, mas a gente calibrou todos os setores. Tudo que mudou nesse tempo aí, de 2000, se eu não me engano, de 2014, final de 2012 até 2015, por aí, 14, 15. Que a gente calibrou. Essa aqui é uma estimação estrutural. A gente tem um modelo de equilíbrio geral que está no nosso paper. A gente calibrou esse modelo de equilíbrio geral de acordo com produção de setor, enfim. E a gente tentou, com esse modelo, a gente usou duas classificações. Uma, a gente classificou os trabalhadores com ocupação. Eu vou classificar os skills de trabalhadores com ocupação. Eu vou classificar mercados usando setores. Então, estou usando os dados administrativos para definir o mercado de trabalho, para classificar trabalhos e pós-trabalho e trabalhador. E a gente usou também esse modelo de equilíbrio geral, agrupando trabalhadores de acordo com nossa metodologia. E a gente tentou prever a mudança na renda de trabalhadores usando esses dois modelos. A gente deu um choque no modelo, de acordo com as variáveis setoriais que a gente observa, as mudanças setoriais, a gente deu um choque no modelo, e a gente vê o que o modelo prevê. A gente rodou uma regressão. Se o modelo prevê bem, o que é previsto vai ser igual o que está no modelo. A mudança de renda atual, presente, é a mesma do modelo. Então, esse beta 1 aqui seria 1, teoricamente. Se o beta 0 seria 0 e o beta 1 seria 1, se tudo está certinho, se a gente está prevendo direitinho. E o que a gente vê é que com a classificação, com a nossa classificação para mercado, quando a gente agrupa trabalhadores com IOTAs e agrupa pós-trabalho com gramas, que é vindo da teoria de redes, a gente tem basicamente isso, 0 e 1 dos betas. Se a gente agrupar usando ocupação e setor, que são variáveis clássicas assim, de agrupamento nos papers, a gente tem estimadores muito diferentes, principalmente aqui, de 1 aqui. O beta 1 é bem diferente de 1. Mas aí a gente pode falar, a gente tem um MSI melhor também, Mean Square Error, então a previsão é um pouco melhor. Mas a gente ainda pode falar que a gente não colocou estrelinhas nessa tabela, deveria colocar. Mas deveria ter uma estrelinha aqui, né? E aqui nenhuma estrela no beta 1. Beta 1 chapéu. Então, mas esse aqui vem de um modelo de equilíbrio geral, tem um monte de coisa acontecendo, é só uma primeira validação, assim, também, estrutural do modelo. Então, o que a gente fez e se a gente julgar essa parte estrutural no lixo e fazer só uma forma reduzida? O que a gente vai ter? Então, a gente se inspirou muito na literatura de shock exposure, que tem em labor, em trade labor, né? Que a gente quer medir o impacto nos ganhos que vem a partir de um choque, de trabalhadores estarem expostos a um choque. E a medida de exposição, eu não vou entrar em detalhes aqui por tempo, a medida de exposição, ela depende de como você define um mercado, como você define também grupos de trabalhadores. Então, um trabalhador vai estar tanto mais exposto se ele trabalha num mercado onde teve um choque muito grande, teve uma variação de produto muito grande ali, e ele também vai estar
e também na probabilidade dele trabalhar para esse mercado onde teve o choque. É assim que a gente mede essa exposição aqui, né? Isso é bem clássico, a gente não está reinventando a roda nem nada aqui, não. É só mais uma validação não estrutural do nosso modelo. Então, o jeito que a gente define grupos de trabalhadores e grupos de postos de trabalho importa, é muito importante para essa regressão. E o que a gente mostra no paper é que se você definir trabalhadores que deveriam estar no mesmo mercado, você define erroneamente, a gente vai ter um attenuation bias, um viés de atenuação nesse beta 1 chapéu aqui. A gente vai medir o efeito da exposição ao choque vai ser muito menor se você coloca gente que não foi exposta ao choque, né? O efeito de exposição ao choque é uma média, né? A grosso modo, é uma média da daqueles que foram expostos, né? Da mudança em ganhos para aqueles que foram expostos. Mas, então, se você coloca gente que não foi exposta corretamente, né? A gente vai estar tendo um viés de atenuação. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz essa regressão de novo, usando a nossa classificação para trabalhadores e pós-trabalho, vindo da teoria de redes que a gente desenvolveu, e uma outra classificação que é usando ocupação e setor, né? E o que a gente percebe é que a gente não só consegue ter um R2 muito maior, mas a gente também, o efeito do choque é muito maior para a gente, usando a nossa classificação de redes, quando comparado a setor e ocupação, que são as definições mais convencionais, né? E que é próximo de zero o efeito do choque, enquanto para a gente é 15% aqui, nesse modelo de log, acho que é o modelo de log, aqui não está escrito, mas é um modelo log linear. E esses modelos são comparáveis, enfim, a gente fez o dever de casa para mostrar que esses coeficientes são comparáveis aqui. Enfim, até então, a gente mostrou na forma estrutural, mostrou os resultados da forma estrutural, mostrou os resultados da forma reduzida. O que a gente fez também no paper a gente simulou 30 choques. A gente pegou o modelo estrutural, se você não acreditar muito no nosso modelo estrutural, porque tem muita coisa acontecendo, a gente falou assim, ok, vamos então assumir que vamos reduzir a quantidade de ruído que tem. Vamos gerar dado a partir de um modelo de equilíbrio geral, assumindo que as nossas classificações são corretas, assim, assumindo que o nosso modelo é correto. A gente só quer ver se, com a hipótese nula de que a gente está certo, a gente vai estar captando a coisa, a gente vai estar captando R2 melhor, a gente vai estar captando também um efeito de exposição maior também, e a verdade é que sim. E esses 30 choques a gente faz um choque positivo e negativo em cada setor no modelo de equilíbrio geral, e a gente vê que a gente tem, usando a nossa classificação para medir esses choques, a gente tem R2 maior, a gente tem o efeito da exposição muito maior para as nossas classificações, enfim. E a gente também, uma última coisa, antes de começar a encerrar aqui, a gente observa que os nossos mercados de trabalho, nossas definições de mercado de trabalho e de trabalhadores são grupos mais, o que a gente fala em inglês, self-contained, eles são mais autocontidos, eu acho que é a tradução, né? As pessoas não tendem a sair muito desses grupos e ir para outros lugares. Então, eles são grupos bem robustos, assim, e é o que a gente observa por várias medidas aqui. Mesmo se a gente usar setor, por exemplo, para definir o mercado, os trabalhadores das nossas definições estão mais agregados em setores específicos, assim. Eles não tendem a pular tanto entre setores. Enfim, essas são algumas medidas que as nossas classificações não são tão sensíveis, que elas são autocontidas, ou que elas delineiam o mercado de trabalho de forma mais precisa ou mais
menos variante do que essas variáveis administrativas como ocupação e setor. Enfim, para concluir, nosso ponto é que esses métodos tradicionais para definir mercados de trabalho usando variáveis administrativas não são necessariamente a melhor, elas talvez não estão capturando a dimensão de skill que a gente gostaria e a dimensão de tarefas, né, ou do mercado de trabalho que a gente gostaria. A gente faz um reframe, né, a gente reformata a raiz para virar uma rede, né, é uma coisa que a gente até não viu até então. A gente pega a raiz e reformata ela para virar uma rede. A gente mostra aqui um modelo de labor supply, de oferta de mercado no mercado de trabalho, oferta de mão de obra no mercado de trabalho. Ele é conectado, ele tem uma conexão direta com esse modelo de Stochastic Block Model, da teoria de redes. A gente usa esse modelo para revelar os grupos latentes de trabalhadores e postos de trabalho. A gente compara o nosso modelo com o status quo, né, com os métodos tradicionais, usando estimações estruturais e de forma reduzida também. A gente vê que a gente consegue prever um pouco melhor, né, o que acontece com a economia, não só prever, mas também a gente acredita ter menos viés de atenuação, porque a gente acredita que a nossa classificação é um pouco mais precisa para definir exposição de trabalhadores no mercado de trabalho, a choques do mercado de trabalho. E o legal é que a gente tem uma série de papers que estão vindo aí com isso, que a gente está tentando medir labor market power, que é tipo o poder que o empregador tem para abaixar salário em função de várias coisas. A gente está trabalhando nisso, até se vocês tiverem sugestões aí de instrumentos no Brasil, instrumentos inclusive macro, que acabam afetando a oferta de mão de obra ou a demanda por mão de obra, a gente está querendo ir. A gente está usando, a gente está mudando um pouco também a aplicação, ao invés de usar a Olimpíada do Rio, a gente rodou o nosso modelo para uma área muito mais abrangente, agora para também ver como que a dimensão geográfica impacta nas nossas classificações. E a gente está tentando agora prever fluxos de mercado de trabalho, fluxos no mercado de trabalho com o nosso modelo. E é a aplicação que a gente acha que a gente vai ter um pouco mais de sucesso e vai conseguir também vender o paper um pouco melhor, porque a aplicação da Olimpíada do Rio não foi... tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e foi difícil um pouco vender isso para alguns economistas daqui. Mas é isso, essas são as aplicações, e muito obrigado pelo tempo, pela atenção aí. Qualquer feedback é super bem-vindo, pode enviar para mim ou para o Jamie. A gente, mais do que aprecia o feedback aí. Muito obrigado. Perfeito, Bernardo, perfeito. Muito obrigado pela apresentação, né? E parabéns, um tema super interessante, com várias pontuações, não só teóricas, como práticas também, né? Bem interessante. Eu tô aqui, eu tô com uma dezena de anotações e perguntas aqui, dúvidas, vou fazendo aos poucos, e aí depois a gente vai conversando sobre outros pontos. Claro, fica à vontade. Eu vou ver aqui se no nosso chat tem alguma pergunta, alguma questão. Acho que a gente tem um delay na transmissão, então eles vão escutando um pouquinho depois. Entendi. Tem aqui o Felipe Tavares, está parabenizando. Obrigado. Valeu, Felipe. Legal. Pessoal... Tem muito mais detalhe no paper, né? O paper é imenso. A gente está agora para publicar tentando dar uma reduzida, assim, tentar
30 páginas no máximo, a gente tem mais de 80, Nossa. se contar com apêndice, vai para cento e tantos. Foi um trabalho que a gente dedicou muito tempo aí, assim, e agora a gente está na tentativa de publicar. Até no meio do PhD você tenta de tudo, né? Você tenta mostrar, Uhum. atira para todos os lados, né? Até para ver. Então, agora a gente está enxugando, tentando deixar mais direto ao ponto, assim. Sim, esse é um paper da tese, então. Esse foi o paper da tese, sim, exatamente. Legal, E ele legal. deu origem a outros papers que é também na tese e outros que eu estou trabalhando agora, que é de Uhum. discriminação de gênero no mercado brasileiro também, usando Network Theory. Eu também agora trabalho um pouco de merchan aí, trabalho com Clayton e com outras pessoas também aí em medidas de fairness, né, Sim, sim. em inteligência artificial, medidas para transparência e, como que se diz, justiça, equidade em modelos É, de inteligência é, artificial. esse é o caminho. A gente chama uma área de responsible AI, né? Uma coisa Responsible assim. AI, Explainability, que é importante, é. esse tipo de coisa. Então, eu estou nesse meio aí. Inclusive, esse modelo de network que a gente está usando, ele é um modelo de unsupervised learning. É um modelo, no Uhum. final, eu falo que é máxima verossimilhança ali, mas é uma otimização discreta, não tem derivada ali. Né? Porque você tem que escolher qual tipo de trabalhador que você é. Então, Uhum. e a combinação de tipos você que está na ciência da computação, Cleiton, ela cresce assintoticamente exponencialmente com o número de tipos, né? Sim, Então, sim, sim. nossa verossimilhança lá, a gente não usa verossimilhança, a gente usa um modelo bayesiano para estimar os mercados de trabalho e os trabalhadores, os tipos de trabalhador. Então, é difícil, assim, computacionalmente complicado, e acaba sendo um modelo de inteligência artificial também, né? Então, eu estou Sim, nessa sim. área aí, se alguém quiser conversar um pouco mais também sobre isso, né? E um parênteses desse modelo que você comentou, que ele cresce exponencialmente, vocês já tentaram alguma outra estratégia computacional? Não, a gente está acreditando que, inclusive, a metodologia que a gente está usando é de um brasileiro, que eu acho que eu comentei com você, Thiago Peixoto, Ah, sim. super renomado, o cara jovem ainda, já ganhou um dos maiores prêmios de teoria de redes do mundo. Ele é um cara muito fera e a gente acha que vai ser muito difícil achar alguma coisa mais eficiente do que ele já está fazendo, assim. A gente deixa Entendi. para os teoristas de rede, de teoria de rede. Sim, tem o pessoal lá A da gente análise de algoritmos. Isso, exatamente. O que a gente faz é mostrar que o problema é um problema econômico e dar intuição e tudo mais Uhum. para esse modelo, para os Entendi. parâmetros do modelo, né? Legal, legal. Enquanto o pessoal vai comentando lá, a Dulce aqui está parabenizando também. Eu tinha uma Então, dúvida valeu. em relação a raiz, Aham, porque você deve ter limpado isso de alguma forma, então se aham. deparado com essa questão, que seria uma espécie de viés de idade ali. Pessoas muito novas na carreira que elas estão mudando, e isso pode estar Excelente. afetando como você está Excelente, observando. excelente. As pessoas mais novas e mais velhas também. Tem, né, na economia do trabalho, a gente tem o Prime Age. Então, a gente tenta focar nesse Prime Age que é de 25 a 55. Então, tipo, antes de 25 a gente já joga fora do nosso cálculo e depois de 55 também. Então, é o jeito que a gente tem para são duas coisas, né, para evitar as pessoas que estão subindo na carreira, né, e estão mudando de mercado assim, à medida que elas sobem. Um é o corte de idade de 25 a 55. Dois é um período curto de tempo, é de 2009, 10, 11, acho que 12 São 3 ou 4 anos agora eu não estou um pouco confuso. Acho que são 3 anos, 2009. Então a gente, é um período curtinho ali. Então a gente acredita que as pessoas que estão mudando de mercado de trabalho não são tantas assim, em comparação com o resto, entendeu? Em 3 anos. Então, esse é o jeito que a gente tenta lidar com
com esse problema. Entendi. Porque esse é um período também que foi bem conturbado, digamos assim, né? Porque você Sim, tem ali 2014, começa a crise, pensando do ponto de vista mais macro, né? Começa a sim. crise e você analisa a região metropolitana do Rio de Janeiro, você não chega até 2016, depois de 16, né? Acho que Aham, para em 16. Mas 16 tem uma crise fiscal, que 15 aham. poderia já estar sendo sinalizada, né? Entendi. Então, Por isso, hum, esse é um bom ponto. Por isso que a gente está tentando agora tentar, ao invés de ao que a gente vendia como prever o choque da Olimpíada do Rio, que a gente, na verdade, a gente estimou o modelo de 2009 a 11, eu acho, e de 12 até 14, mais ou menos, que é quando a gente observa os indicadores macros de setor de construção e outros, tipo, subindo assustadoramente. Aí é o que a gente está chamando de choque, mas a gente controla por todos os setores que estão mudando, não só por construção, sabe? É, mas para tentar um pouco evitar esse problema de ficar preso nessas crises aí, a gente está tentando com o nosso novo, com o modelo que a gente rodou novo agora, para uma região maior, a gente rodou para o Sudeste inteiro, todos os estados do Sudeste de uma vez só, e a gente rodou para alguns anos também mais estáveis, a gente está tentando prever mais fluxo no mercado de trabalho, assim, melhor tentar comparar com a previsão que você teria com ocupação e setor, por exemplo, ou com outras variáveis também, não só ocupação e setor. entendi. Mas é complicado, cara, fazer paper, tirar essa parte. Ah, tem outra coisa também, que a gente tem uma estratégia de identificação um pouco melhor agora também no paper novo, que a gente tem enfim, é um diff in diff com controle sintético. A gente está sendo um pouco mais, tentar ser cuidadoso exatamente para evitar essas coisas que você está mencionando aí, essas crises fiscais, enfim, coisas exógenas aí que podem estar atrapalhando. Na verdade, Entendi. endógenas podem estar atrapalhando. Entendi. Legal. E você consegue, através disso, a gente consegue ter uma boa ideia, sei lá, de atividade econômica, né? Você pensar em Sim, algum, entendi, tipo, antecipar, porque a gente observou, por exemplo, você tem a crise em 2016, só que de alguma maneira você conseguiria antecipar, né, alguns movimentos no mercado de trabalho, já pensar em desaquecimento, alguma coisa em alguns setores, pensando já em policy, né, em políticas públicas e tal, que a gente consegue aplicar através desse modelo. Vocês chegaram a discutir policy em algum momento? Ou... cara, eu até anotei aqui, é um excelente ponto. A gente nunca pensou em aplicação desse sentido, não. Que a gente está bem focado no mercado de trabalho, acho que sua pergunta é ainda mais abrangente, que é tipo um pouco na macroeconomia, ou talvez na economia além do mercado de trabalho, né, na produção. Você está olhando lá da produção, da indústria, né? Indústria, manufatura, serviço. E faz sentido demais, cara, faz sentido demais. A gente não pensou nisso. É uma boa. Porque eu estava pensando aqui mais em monitoramento mesmo, sabe? Você Aham. utilizar essas observações de como... Porque tem um problema, claro, dos dados, né? A RAIS, ela, se eu não me engano, ela é anual, né? Ah, tem um pouco disso, sim. Então você teria um monitoramento já com uma defasagem, mas ainda assim Aham. seria um monitoramento interessante. Sim, sim. Legal. E você tinha comentado de outras aplicações também. Tem várias perguntas aqui, eu vou À selecionar vontade só aí. algumas. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo perguntar. Está aberto aí o chat, quem quiser fazer mais perguntas. Depois eu vou deixar o link aqui do paper também. Ah, sim, sim. Você tem ele disponível? Tem, deixa eu pegar aqui. Beleza, que eu já deixo ali quem tiver interesse. Quem quiser dar uma olhada também no meu site, tem outros papers lá, link para outros papers, eu vou colocar aqui no chat. E tem, Beleza. lá eles também conseguem achar esse paper aí. Tem o link para o paper. Beleza, vou colocar aqui no chat.
Ops. Link. Beleza, coloquei ali o site. Vou Eu colocar agradeço o o... pessoal aí que na sexta-feira, no final do dia, aí É, veio assistir. Pô, que isso. sim. E vai ficar gravado também. Acho que Beleza. quem for assistir Aham, depois e tiver alguma dúvida, no site aham, tem o seu contato, não tem? aham. No site tem os E, meus contatos todos, ah, sim. perfeito, perfeito. Vou deixar aqui no chat do YouTube. E quem tiver mais alguma dúvida, for assistir depois, ou se interessar, né, quiser, e vai ficar gravado talvez uma colaboração, alguma coisa, Aham, tá? E acho que vou fazer só mais duas perguntas para a gente encerrar, aham, tá? Não tomar muito seu tempo. Tá, vou tentar dividir em dois pontos. Né? Primeiro, a regionalização. Você trabalhou com uma região metropolitana do Rio, isso. e a gente sabe que região metropolitana basicamente é a cidade do Rio de Janeiro. Então tem muita Aham, influência ali sobre. E as Olimpíadas foram na cidade do Rio, né? Então aham, a, é uma cidade que ela acaba influenciando, né? Ela é uma espécie de hub ali para outras cidades e tudo mais. E a gente consegue monitorar de alguma maneira, não só monitorar, mas observar esses caminhos do trabalho, digamos assim, para onde ele está indo, de onde ele está vindo. aham. Ah, não sei se acho que a pergunta ficou muito aberta assim também, né? Mas é pensando em past. Se a gente tem networks, a gente tem as relações e a gente pode traçar caminhos, né, entre essas relações. Sim, sim. Então, pensando nesses paths, assim, Hum, entre regiões, entre cidades. Cara, isso é uma boa pergunta. Eu acho que quando a gente está restringindo para a região metropolitana do Rio, acho que essa pergunta é um pouco menos interessante. Uhum, Assim, a pergunta é interessante, mas eu acho que a gente não consegue responder ela. uhum. É isso que eu quero dizer. Mas agora que a gente rodou o modelo para a região sudeste inteiro, Isso, isso, isso. a gente chegou Perfeito. pro nosso, pegou o nosso código, que a gente demorou anos para escrever, Uhum, julgou, falou assim, tá aí todo mundo por 3, 4 anos da região sudeste, todos os empregos, tá a network inteira. Se vira. uhum, Me diz quais são os clusters. Então, o que a gente está fazendo agora, acho que aí a gente consegue responder essa pergunta de um jeito mais legal. uhum, Porque tem, tem duas coisas. A gente focou primeiro na região do Rio para falar assim, olha, a gente não está deixando geografia mudar. A gente está focando num mercado local e ponto. A gente só quer uhum, ver a, como que os skills mudam, como que a gente classifica os skills de forma diferente de ocupação e setor. Agora, agora que a gente estimou para a região sudeste inteira, a gente, a gente vai ter clusters que não necessariamente são do mesmo skill, por exemplo, vamos supor, o pessoal que trabalha com construção no Espírito Santo, em Vitória, capital, mas a gente tem o pessoal que trabalha com construção no Rio de Janeiro também. E eles provavelmente não vão estar juntos, porque eles uhum, é um mercado muito local, entendeu? Em contrapartida, um mercado, por exemplo, de pessoal que estuda economia, né, está na pós de economia, eu, por exemplo, mudei para Porto Alegre, de Belo Horizonte fui para Porto Alegre fazer mestrado. Depois fui para São Paulo também continuar mestrado. Então é um uhum, mercado muito mais nacional do que um mercado de construção, por exemplo. uhum, Então a gente, com essa nova estimação, a gente está capturando duas dimensões, a dimensão de skills e do mercado, né? E a gente está capturando também a dimensão geográfica. Então vai ser interessante ver como que essas duas dimensões interagem. A gente ainda não tem uma resposta para isso. uhum, Mas a gente acredita que alguns mercados vão ser mais locais e outros nem tanto. Alguns vão ser conectados do jeito que você está falando, né? Alguns mercados vão se conectar geograficamente também, porque vão ter pessoas que vão estar migrando entre conectando esses mercados, né, entre diferentes regiões, assim. Mas olhando só para a rede, sem pensar em geografia, uhum. eu não sei exatamente o que a gente poderia pegar, mas eu acho que tem alguma coisa aí. Eu não sei exatamente
A resposta que eu consigo te dar agora, assim, é de ver de geografia, entendeu? Ver essa distância na network e a distância geográfica também, explorar essas duas coisas. Não sei se faz sentido. Sim, não, entendi. Legal, legal. Porque Mas são a muitos pergunta é boa, dados. cara. Não, são muitos dados agora também, né? Porque você estava Sim, sim. tratando região metropolitana, você estava com o quê? Mais 5, 6 milhões de observações ou mais? É um pouquinho mais, porque são vários Mais. anos, né? Então, Ah, sim. são 9 Ainda tem milhões, isso. eu acho. Vamos lá, 9 entendi. milhões. Aí É. agora que você está indo para o Sudeste, você está. É uma quantidade absurda. E demorou muito tempo para a gente conseguir rodar isso. E só para mexer na base de dados já é difícil. Qualquer Sim. coisinha que a gente tem que fazer já é uma coisa que demora, enfim. A gente precisa de Sim, gente como eu você aí, já da ciência da precisei, computação. já precisei uma vez dar umas pinceladas na RAIS, nos microdados da RAIS, né? Aham. E de fato é um trabalho, precisa Nossa, ser cara, cauteloso ali, né? Porque ela tem algumas imprecisões e tudo mais, Aham. e que exige muito, né? Computacionalmente e tudo mais. Sim. Eu que sou Então, mais teórico, né? Eu estou na parte mais estatística e modelagem, né? Eu tenho menos paciência para isso. Mas o meu coautor fez um serviço assim fenomenal com código e tudo mais. Ele é excelente, então não tem nada a reclamar. A parceria funciona. legal, É. perfeito. E ia perguntar mais algumas coisas. Acho que nesse ponto ainda, né? Ah, tá, era esse ponto. Você tem já muitos dados, Rio de Janeiro, agora muitos dados Sudeste. E quando a gente pensa em outros tipos de choque impactando o mercado de trabalho, e períodos mais recentes, né? Não olhando para a sua metodologia, olhando para os seus resultados, e agora pensando, você já falou de algumas propostas futuras, né? Que vocês estão pensando, propostas futuras que vocês estão pensando em como ampliar. E me parece que seria possível, por exemplo, a gente ver choque de juros, por exemplo, efeito de política Uhum. monetária num determinado período, a gente fecha esse resultado, fecha esse experimento por um período específico e tudo mais, e tenta observar choque de juros, por exemplo, que é um choque muito mais difícil de você rastrear nesse impacto, nessa transmissão da política Uhum. monetária até ela chegar no mercado de trabalho, né? Que é onde a gente Aham. está discutindo aqui agora. Então, ela vai, por exemplo, para os bens, impacta Sim, sim. inflação e tudo mais, e aí, no final, ela vai impactar ali o mercado de trabalho. Então, é difícil fazer talvez rastrear nesse caminho Aham. da política monetária até como ela impacta o, o mercado de trabalho. Mas a gente sabe que Uhum. existe o impacto de alguma forma. Sim. Com essa metodologia, me parece que a gente conseguiria, em algum momento, talvez entender esse choque. Faz sentido ou tão Eu, preciso? sim, não, faz sentido. Acho que tem duas respostas, assim, dois approaches para essa pergunta que eu vejo de, de, assim, de supetão, sem pensar muito. A primeira delas é a gente está com uma metodologia que é boa para medir choques. Sim, Então, isso. sendo choque no juros, sendo choque independente do que for, ainda mais se você tiver um choque exógeno ou se tiver um instrumento para esse seu choque. Acho que a gente está com o ferramental certo para isso. Isso aí, a aplicação é mais instantânea. Medir o tamanho do choque, né? Uhum. Isso aí, ou como que talvez trabalhadores estariam expostos à inflação, não sei. Isso é também uma pergunta interessante. Talvez alguns trabalhadores estariam mais ou menos expostos à inflação do que outros, né? Ou política monetária. É, Sim, sim. Porque tô até até anotando. fechando aqui, É. desculpa Não, interromper. não? Por exemplo, a gente consegue observar, pensando em policy mais uma vez, a gente consegue Aham, observar, às vezes, um incentivo para um determinado setor, e se você, incentivo fiscal, alguma coisa do tipo, para um aham, determinado setor, e que, sei lá, um conjunto de empresas, representações daquele setor,
afirmam ou apontam que vai gerar tantos empregos se você diminui a alíquota em tanto. Ah, entendi. Então, por exemplo, a gente consegue observar se de fato esse impacto foi percebido ou não, né? É difícil, a gente começa talvez a entrar em causal effects, né? Então, efeitos de Exatamente, causalidade exatamente. ali, né? Que aí é muito difícil hoje, se a gente pensa, principalmente nesses setores de incentivo, né? Eles observarem incentivos de diminuição de impostos, esse tipo de coisa, eles atestarem que um determinado incentivo gerou aquele número de empregos e tudo mais. Se aquilo foi de fato ok ou não, se de fato teve o impacto prometido ou não. Então, nesse sentido, a gente conseguiria observar esse choque também. Você diz que é bom para choque, então... Sim, para medir o efeito do choque já estaria pronto, assim, para medir criação, tipo, criação de novos empregos, ou talvez a mediação, que é o que você está falando, né? A mediação do choque, por onde que o choque vai, se propaga. Aí eu teria que voltar numa coisa um pouco mais estrutural, que seria, por exemplo, a gente tem um modelo de equilíbrio geral, que também deu um trabalho imenso para montar e, enfim, achar equilíbrio, código e tudo mais, mas que ele talvez ajudaria a responder um pouco isso. Se você sabe um pouco melhor de quais setores são mais sensíveis à política monetária e tudo mais, talvez teria como achar mediação do choque usando estrutura, mas aí teria que impor um pouco mais de estrutura, que é, por exemplo, esse modelo de equilíbrio geral que a gente teria, Sim, né? sim. Porque aí você Para tem que... mediação. Vai lá. Não é isso. Entendi. Porque aí você começa a restringir, né? Você tem que tirar outros efeitos, porque pode ter crescido o emprego, mas foi uma questão exógena ali, ou Sim. um incentivo de um nacional, algum outro movimento do mercado que fez com que aqueles empregos crescessem. E então, de fato, medir o efeito dessa política, como que ela impacta. Parece que a gente tem um caminho aí pelos modelos estruturais. Sim, exatamente. O modelo Legal. estrutural ajudaria nessa parte, exatamente. Legal. Perfeito. E você testou, só por curiosidade, né? Vocês Não? testaram modelos que não consideram equilíbrio? Se eles davam um bom resultado, alguma coisa? Não, porque se não está no equilíbrio, ele está onde? Você teria que falar onde que ele está. E eu acho que para vender, uma resposta bem cínica e sincera é que para vender para economista, eu acho que, pelo menos aqui, eu acho que você assumir um equilíbrio, eu acho que é ok. O que a gente fez no modelo no paper de gender gap, né, o gap de gênero, e no paper de labor market power, a gente não está assumindo competição pura, né, perfect competition, nesses dois modelos. Nesses modelos a gente incorpora falhas de mercado. Então, isso eu acho bem legal, acho bem mais realista também. Legal. Acho que eu vou terminar por aqui as minhas perguntas e depois a gente pode ir conversando. Deixa eu ver Beleza. se tem alguma dúvida aqui a mais. Acho que não, é isso. Tá aqui então o link para o site, para o paper. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com você, certo, Bernardo? Com certeza. Beleza. É isso então, a gente vai encerrando por aqui a transmissão. O próximo seminário, ele está confirmado. A gente vai ir confirmando aí nas redes sociais e tudo mais. Só que ele está, por enquanto, confirmado para o dia 21 de abril, com a Juliane Furno, que é professora da UERJ. E aí a gente vai comunicando aí, divulgando e tudo mais. Mas, Bernardo, obrigado pela apresentação, pela Eu que discussão. agradeço o espaço aí. Vai agregar muito aí para quem assistir, quem se interessa pelo tema, né, de
de labor, entender o Aham. mercado de trabalho, quem estuda o Rio de Janeiro, né, e quer entender melhor como, ou então construir instrumentos ou replicar instrumentos que possam auxiliar ali na condução das políticas públicas ou Sim, sim. na academia mesmo, gerando mais conhecimento, mais debate. E é isso, parabéns pelo trabalho, com certeza vai dar uma bela publicação aí em Obrigado. breve. A gente está justamente aberto a aplicações. Se tiver alguém com uma ideia, eu quero medir exatamente esse efeito, eu tenho o choque, eu tenho o instrumento, tenho uma história para contar, beleza, vamos fazer. Então, tipo, estamos abertos aí. Legal, legal. Valeu. Calma aí, deixa eu ver aqui como eu encerro aqui a transmissão.